Qualquer pessoa, seja do governador até o candidato a vereador da cidade mais longínqua, a consequência é que pode levar à inelegibilidade. Sim. Não há prazo porque, na verdade, como eu disse, o rito é ordinário, depende de uma série de instrução, ouvida das testemunhas, oitiva, ouvida das testemunhas, juntada de documentos. Quem vai julgar primeiro é o juiz da primeira zona eleitoral, vem para o TRE, 7 desembargadores apreciarão, cabe recurso ao TSE, onde 7 ministros voltarão a apreciar, como em qualquer AIGE. Esse é o rito ordinário comum de qualquer ação de investigação. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos, e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Inacreditável a canalice do governador de São Paulo. Tarcísio deixou para espalhar, na manhã da eleição, a maior fake news de toda a campanha. É um crime dos mais graves da divulgação pelo governo de São Paulo de bilhetes apócrifos tentando associar a campanha de Boulos e Marta a uma facção criminosa. Deixou para espalhar essa mentira só hoje, para tentar escapar da Justiça Eleitoral. Armação rasteira e covarde, típica dos seguidores de Bolsonaro, como Tarcísio Nunes. Além de crime eleitoral, é um ataque e uma ofensa aos eleitores e eleitoras de Boulos e Marta. Não vamos deixar isso assim. Houve um intuito de intervir com mentiras no resultado das eleições. Já disse para vocês, minha candidatura sofreu com isso no primeiro turno. Um laudo falso postado por outro adversário. E agora, no segundo turno, de maneira ainda mais grave, porque veio da boca de uma autoridade, do governador do estado de São Paulo, se utilizando da sua posição para poder inventar uma ficção, um absurdo, sem apresentar qualquer tipo de prova, numa enorme responsabilidade, e por isso acionamos a Justiça Eleitoral e deixo aqui a nossa cobrança para que a Justiça Eleitoral seja rápida no seu posicionamento, porque isso é inadmissível numa situação de normalidade democrática. É um nível de ataque, de baixaria, de mentira, que poucas vezes eu vi na história da democracia brasileira. O senhor acha que motivou para o governador falar justamente hoje, no dia da eleição, sobre esse suposto encontro aí, desse saldo que o governador citou há pouco? O senhor acha que motivou ele a falar isso justamente hoje? Olha, primeiro a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque quando um adversário meu soltou uma mentira absurda, um laudo falso, boa parte da imprensa chamou de suposto laudo. Demorou um dia, ou 12 horas, para que a imprensa passasse a chamar de laudo falso, que era a realidade. Então, quando alguém faz uma acusação tão grave, é governador do estado, controla a Polícia Civil, que não apresenta provas, não é um suposto saldo, é algo falso, que está sendo forjado para intervir no processo eleitoral. Gente, é crime eleitoral. Por isso que nós entramos com a ação de investigação eleitoral por abuso de poder político e informação falsa. Candidato, qual que é o impacto direto que uma declaração como essa pode trazer no resultado das eleições? Não se sabe. Né? Isso nós vamos saber quando abrirem as urnas, quando os resultados saírem às 7 horas da noite. Mas é grave, gente. Certamente, uma mentira dessa não me beneficia eleitoralmente. Beneficia o meu adversário. Não tem precedente um governador de estado inventar uma mentira deslavada no dia da eleição. Não foi nem na véspera. Foi no dia da eleição para tentar influenciar os resultados eleitorais. Ainda mais em São Paulo, em que o governador tem um peso político maior, pelo que é o estado. Então, é uma coisa inacreditável. Eu digo a vocês, juro para vocês que eu fiquei estarrecido. Eu desacreditei quando eu vi a notícia pela primeira vez. Porque é uma coisa que ultrapassa qualquer limite. Eleição se ganha, se perde. Agora, o governador do estado inventar uma mentira sobre um adversário do seu candidato, usando a máquina, abusando do poder político, não há precedentes na história eleitoral brasileira de um fato tão grave como esse e do risco de se influenciar nas eleições. Hoje mesmo nós já conseguimos uma liminar no Tribunal Regional Eleitoral por propaganda irregular do meu adversário.
Ontem de madrugada entramos com uma denúncia de que o nosso adversário estava, cabos eleitorais dele estavam jogando materiais aqui no bairro do Campo Limpo, onde eu moro, em frente às escolas eleitorais, ontem, 11h30 da noite, e acusando de todo tipo de absurdo e de crime. Por sorte, tinha uma pessoa nossa perto, filmou a placa do carro, que já foi identificada. Estamos esperando a Justiça Eleitoral tomar algum posicionamento. Então, é um nível de desespero nessa reta final. Eu só não esperava que a autoridade maior do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, fizesse esse jogo tão baixo e se prestasse ao papel de inventar uma mentira para mudar o curso das eleições. Reduzir danos desse impacto absurdo, dessa declaração criminosa do governador do Estado para beneficiar o meu adversário. Agora, espero que a Justiça Eleitoral haja de forma rápida e haja de forma contundente para que isso não vire uma prática institucional que corroa a democracia brasileira. O bilhete supostamente escrito pelos membros do PCC já tem data antiga e não teria sido feito nada a respeito. A própria Justiça Eleitoral disse não ter recebido qualquer denúncia. Se for verdadeiro, houve prevaricação deste governadorzinho que não fez o seu papel e usou o documento apenas para promover o seu candidato, este sim com ligações com o primeiro comando da capital conforme apurações em andamento. Não somos otários. Este bilhete é um embuste, uma armação. E nos mostra que o assassinato de uma pessoa na campanha do governador também foi uma armação à véspera da eleição para colocá-lo na posição de vítima. Acontece que uma pessoa morreu. Já vimos isso na eleição de Bolsonaro. Eles são vítimas, perseguidos, todos querem matá-los porque são antissistema e queriam destruir a Matrix. E o gado mantém o sistema com esses enganadores que fazem parte do sistema. Tarcísio soltou uma fake news em plena véspera da eleição. Sem provas, sem elementos corroboradores, mais parecendo uma armação para desqualificar mais uma vez o candidato da esquerda em São Paulo. Tarcísio se mostra extremamente bolsonarista, tornando-se perigoso para a democracia, para a verdade e para as instituições. Tarcísio é um bolsonarista e não existe bolsonarismo comedido. O bolsonarismo é um movimento fascista e, como tal, é criminoso, é violento, é antidemocrático e ditatorial. O movimento de forças fascistas tem construído um projeto de derrubada de poder do STF. Estão tentando amedrontar os ministros do STF e retirar-lhes o poder de justiça a eles conferido. Todos esses crimes eleitorais cometidos contra a esquerda denota que a direita é suja e golpista e que os ministros têm que tomar uma atitude e varrer o bolsonarismo da política. Caso não o façam, serão eles os varridos do cenário democrático. É muito fácil identificar quem são os bolsonaristas que atacam constantemente o STF e eles precisam logo ser enquadrados e enjaulados. Mesmo o ministro da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, que não quis interferir nos resultados das eleições, prestou um desserviço à sociedade à medida que permitiu os fascistas se perpetuando no poder ao invés da esquerda. A interferência eleitoral era necessária porque eles desacreditaram as próprias urnas eletrônicas. O processo eleitoral está sendo destruído pouco a pouco pelos bolsonaristas. Os prefeitos de hoje serão os senadores e deputados de amanhã e extirparão o STF da democracia e extirparão a democracia do Brasil. Eles não perceberam que o inimigo é Bolsonaro e todos os seus comparsas. Eles acham que Bolsonaro é um caso único encarnado em uma única pessoa. Acontece que o bolsonarismo é um movimento com muitos tentáculos e os futuros senadores serão os algozes do STF. Tarcísio será o porta-voz do bolsonarismo e dará continuidade ao projeto de poder ditatorial de Bolsonaro. Ou o STF esmaga o fascismo ou o fascismo os esmagará. Este papel também é da PGR que até agora não mostrou a que veio. Faremos protestos e gritaremos até que a justiça seja feita. Faremos uma pressão no sentido contrário e nos faremos ser ouvidos, pois estamos do lado da justiça social. Pessoal, marquem o STF e o Paulo Gonet para que eles reflitam sobre esta problemática.